a Hungria vivia momentos de terror. Jovens eram sequestrados e não sabiam o porquê. E ainda a religião tinha muitas guerras com os monarcas. Bastante, a cidade foi palco para a maior serial killer da história, a Condessa Sangrenta. Hello, babies! Tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser mais um caso make-up, né? Quando eu vou contar um caso aqui pra vocês. Falei uma pequena introduçãozinha no começo do vídeo. Então, no caso de hoje vai ser sobre a primeira serial killer conhecida atualmente, é a Condessa Sangrenta. Então, vamos saber um pouquinho da história dela. Elizabeth Bertoli nasceu no 7 de 8 de 1560. O caso ocorreu na Transilvânia, atual Hungria, e ela foi a primeira serial killer do mundo reconhecida atualmente. E ela fala mais de 4 idiomas, e sua família era de nobres muito influente na sociedade. Vou passar agora no sério. Com 10 anos, ficou noiva do seu primo Príncipe Ferenc, não sei falar o nome, Nasdaq, que tinha 15 anos. Como eu falei, ela ficou noiva do seu primo, e antes do casamento rolou alguns boatos a respeito dela, que um desses boatos era que ela tinha engravidado e escondido a gestação e dado sua filha para algum camponês, ou camponês, um casal de camponeses, criar. Ela se casou em 1564 e a sua festa teve mais de 4.500 pessoas e teve duração de 3 dias. E ganhou um castelo de presente do seu marido. O primeiro filho do casal só veio depois de 10 anos de casamento e só demorou, as pessoas falam que era porque demorou tanto por conta que ela traía muito o marido dela, mas na verdade, pelo que eu pesquisei, foi porque o marido dela guerreava muito, ele chefiava muitas batalhas e não parava muito em casa, e com isso ela teve que assumir comandos da propriedade para comandar, né? Função do homem da casa, ela que tomou conta, e ele viajava muito. Então, foi por isso que demorou tanto eles terem filho. Mate no olho. E há rumores, só um minuto, vou passar essa sombra vermelha. E há rumores que o seu marido ensinou a Elizabeth a como torturar seus funcionários. Então, ele ensinou ela a passar mel no corpo das pessoas e jogar insetos para elas morrerem com as picadas dos insetos. Também a colocar óleo num papel e amarrar no pé dos funcionários e tacar fogo, e eles se divertiam vendo os funcionários, os criados e criadas verem eles lutarem para tirar os sapatos. Também ela também tinha uma forma de praticar, e tava um gelo lá, mandava as pessoas irem nuas pra lá, e corria, e ela jogava água nelas. E elas morriam congeladas, né, porque morria de hipotermia. E várias outras coisas também que ela fazia. Também colocava, quando algum empregado fazia alguma coisa errada, ela pegava uma agulha e enfiava embaixo aqui da unha, ou cutucava partes do corpo sensível. E também, se algum funcionário tentasse, por exemplo, mudava alguma coisa de lugar, ou pegava um copo, moeda, ela pegava as moedas e marcava o corpo dos funcionários, igual quando marca, acho que cavalo, não sei se ainda faz, mas fazia antigamente. Fazia aquilo, e isso acontecia como punição de ser alguma coisa que eles fizeram errado. Em 1604, seu marido morreu com 40 anos. Quando seu marido morreu,
foi quando os crimes da Condessa chegaram no seu auge. Então, ela fiz delineado duplo com dourado e com delineado preto. Então, como eu disse, foi quando ocorreu os auges e ela levava garotas entre 10 a 14 anos virgens para o seu castelo, prometendo que elas iriam ter oportunidade de emprego por lá. E, na verdade, ela fazia Astor com elas. Ao todo, foi 650 mortes de pessoas que desapareciam no castelo. E ela teve ajuda que eu pesquisei, teve alguns youtubers que falaram que tinha mais gente, mas vou falar a pesquisa que eu fiz, que era de um cara, de uma amiga dela, e eu tô usando a base da Vocalosa. E de uma enfermeira pelos casos, né? Vou passar o contorno agora. Então, o nome de Condessa Sangrenta surgiu de boatos que... Eu falo boatos porque não tem como provar. Que ela banhava com o sangue das suas vítimas. Então, ela tomava banho com o sangue das vítimas. E ela só tomava banho para reter o envelhecimento, porque tem uma história que ela... Deixa eu só achar um pincel aqui rapidão. Uma história que ela, no momento de punir uma criada, o tapa foi tão forte que derramou sangue no rosto dela, e que no outro dia, quando ela foi reparar, tinha enjuvenescido a pele. Então ela fazia isso com medo de envelhecer. Então ela banhava no sangue das vítimas. No 1600, 300 pessoas denunciaram os crimes, como funcionários, pessoas que trabalhavam ajudava ela também na ator, e alguns camponeses também denunciaram. Ao todo deu 300 pessoas. Só que foram investigar só em 1610 que os governantes resolveram investigar. Vou selar minha pele com esse pó de banana. Então, quase vou tirar as marcações. Então, o rei Matias II foi fazer uma visita. Ele foi um dos que denunciaram também a Condessa. E ele disse que encontrou no castelo da Condessa restos mortais e uma sala onde ela usava para fazer Astor com seus funcionários. Queriam que a Condessa fosse condenada à morte. Passando a máscara de cílios, não vou colar cílios postiços. Eles queriam condenar ela à morte, só que ia manchar a reputação da sua família e não seria bom para isso. Então, como era uma família bastante reconhecida, eles deram uma prisão perpétua, só que as pessoas que ajudaram ela não tiveram essa mesma chance. Eles foram condenados à morte. Alguns foram jogados na fogueira, uns teve seus membros arrancados do corpo. Vou passar do segundo dom para dar uma levantada. Vou passar esse batom aqui. Então, a Condessa ficou presa em seu castelo. Ela... Deixa eu só virar aqui.
depois eu passo de cima. Então a Condessa ficou presa no seu castelo, nas masmorras, mas não era uma prisão assim, mil maravilhas. Era um quartinho pequeno, não tinha janela, não tinha porta, então era tudo fechado. E só tinha um frasquinho pra entrar, onde eles passavam a comida dela também. E ela ficou 4 anos assim, e muita gente diz que ela ficava muito imóvel e não sabia o porquê. E a causa da morte dela ainda é desconhecida. Então, surgiu alguns rumores também que tudo isso que aconteceu foram que os homens criaram para condenar a Condessa, que ela nunca fez isso, porque como ela tinha muito poder na época, e no século XVI e XVII, mulheres não tinham voz, então, como ela tinha muito poder na sociedade, eles quiseram queimar o filme dela, digamos assim. Mas alguns autores dizem isso, mas ainda tem muita gente que pesquisa para entender um pouco mais de tudo isso que aconteceu. Então, é um olhinho simples, vermelho, coloquei um pouquinho de glitter, não coloquei cílios postiços também, dá pra colocar cílios postiços, vai ficar muito bonito. Só que ultimamente eu ando preferindo só passar rímel. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e todo domingo eu vou trazer casos make-ups aqui pra vocês quando eu maquio e vou contando as histórias pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!